Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos do irmão, aliás, nos vídeos que a gente prepara sob a orientação do espírito de irmão José e a psicografia de Carlos Bacelli. Então, nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, O Céu Te Escuta. O capítulo 30, que se chama Estejas Certo. Esteja certo. Você vê que quando a gente fala esteja certo, aliás, quando ele fala para nós esteja certo, ele não está questionando, ele não está exclamando, ele não está colocando reticências, esteja certo, ele está pontuando. Isso é uma afirmativa. E aí vocês vão ver, nos parágrafos que ele irá trazer para a gente, do que é para nós estarmos certos. Esteja certo de que não estás sendo chamado ao cumprimento de deveres que estejam além de tuas forças e possibilidades de execução. Então veja, é para nós nos envolvermos com aquilo que a gente está sendo convidado. É para a gente estar certo de que, se nós formos convidados, não é nada que vai além daquilo que a gente dá conta. Não é nada daquilo que vai. Porque quando ele coloca para nós aqui, não está sendo chamado ao cumprimento de deveres, não está sendo chamado, que estejam além das tuas forças e possibilidades de execução, nada que está chegando para a gente cumprir é além daquilo que a gente dê conta. Nada. O que está chegando é porque a gente dá conta. Agora, o que nós vamos avaliar é o nosso, aí já entra o nosso discernimento. Cada um vai avaliar de conformidade com o seu discernimento. Mas colocar, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. E aí o cuidado que a gente precisa ter é porque muitas vezes as pessoas que estão em torno, elas começam a fomentar situações de mal-estar. Aliás, eu não vou nem dizer fomentar situações de mal-estar. Ela começa a fomentar comentários. Os comentários vão suscitando reflexões que podem te trazer mal-estar, que muitas vezes te faz desistir desta ou daquela perspectiva de melhora, de crescimento, de autoajuda e ajuda. E aí você começa a dizer, isso está além das minhas forças. Você vê que essa frase, muitas vezes, ou a gente já falou, ou a gente já escutou. Nada contra aqueles que estão próximos e colocam coisas para a gente refletir. Mas, entendam, a decisão ela é sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Isso significa, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, seja sócio majoritário de si mesmo. Seja sócio majoritário de si mesmo, ou seja, se a opinião das pessoas tiver um peso em porcentagem, se o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os parentes, os amigos, se todos opinarem e colocarem aquilo que eles pensam, a somatória das opiniões tem que ser, no máximo, em porcentagem, 49%. Por quê? Porque você, sendo sócio majoritário de si mesmo, a sua postura tem 51%. De repente, a opinião de todos esses soma 10%, os outros 90% é seu. Sócio majoritário de si mesmo, você é responsável pelas suas atitudes. Vamos pegar um exemplo? Quando a irmã Dulce formou a 8ª série, nós somos dessa época da 8ª série, né? Ela também, ela queria entrar para o convento. E o pai dela disse que para o convento ela não entraria. Ela estava chegando na faixa dos 15 anos dela, e para o convento ela não entraria. Que ela iria fazer o 2º grau, que hoje a gente tem o nome de ensino médio. No 2º grau ela ia fazer magistério, porque ela teria que ser professora. E professor não falta emprego nunca, e é uma profissão reconhecida sempre. Claro que eu estou falando daquele pai daquela época. Porque hoje a gente está com dificuldade até de valorizar, eu não vou dizer nós, a nossa geração,
Mas hoje nós estamos assistindo diversas complicações na área da educação e a dificuldade de valorizar o licenciado, de valorizar o professorado, de valorizar aquele que lutou para ajudar os pais no complexo movimento da educação. Mas o pai dela não concordava e ela teria que fazer magistério. E aí ela foi e fez magistério. Quando ela estava próximo dos 18 anos, aí veio a formatura, o pai veio com um presente, um anel de formatura. Ela agradecida, agradeceu o pai, abraçou o pai e falou assim: pai, agora eu decido que eu vou entrar para um convento. E eu não quero dar aulas, pai. Eu quero ser irmã de caridade. Eu quero ser irmã de caridade. Isso frustrou a família, mas ela não abriu mão do sonho. Não, ela não abriu mão do sonho nem do projeto que ela trouxe para si. O que eu disse? Ela era sócia majoritária de si mesma. A opinião do pai é importante. Provavelmente, não tenho esses dados na história, provavelmente ela recebeu essa confirmação da postura do pai. Ela recebeu. Provavelmente a mãe concordava com o marido, provavelmente amigos, familiares. Entretanto, ela não abriu mão do seu projeto. Imaginem vocês, e hoje é esse ícone que nós temos como referência dentro da sociedade brasileira e dentro do catolicismo mundial da obra beneficente que ela construiu em Salvador. Então, vocês imaginem, quando coloca para nós aqui, não existe tarefa que vai além da nossa possibilidade, não existe. Nós sabemos aquilo que está programado e sabemos aquilo que a gente dá conta pelo nosso discernimento. E aí, autoavaliação. Ele continua: esteja certo de que a cruz que carregas aos ombros, embora te pareça excessivamente pesada, não é superior à tua capacidade de transportá-la. Atenção! Embora a cruz pareça, e olha, ele usa a palavra excessivamente pesada. Por que ele usa a palavra excessivamente pesada? Porque a cruz normalmente já é pesada, mas não excessivamente. Mas ele usa a palavra excessivamente. Embora pareça, ele não está dizendo que é. Embora pareça excessivamente pesada, se ela aparece inúmeras vezes, gente, é porque nós estamos dando um peso para ela maior do que ela verdadeiramente o é. Tá claro? Tanto que ele diz aqui, embora te pareça excessivamente pesada, não é superior à tua capacidade de transportá-la. Não é superior. O que chegou para a gente é para a gente dar conta. Seja no relacionamento profissional, afetivo, emocional, social, relacionamento pessoal, nada é excessivamente pesado. É pesado. Por quê? É cruz. É cruz. Que não foge à lei de ação e reação. Não foge. Tá claro? Deus jamais autorizaria que nós tivéssemos um projeto que a gente não desse conta. Jamais autorizaria. Tá claro? Vocês vão lembrar de um exemplo que a gente já deu, ou se a gente não citou num dos vídeos, vocês já leram no livro Missionários da Luz, quando André Luiz, conversando com o espírito de Manassés, chega uma jovem para eles, no capítulo se chama Preparação de Experiências. Se eu não me engano, é o capítulo 12 desta obra. Quando no capítulo Preparação de Experiências, uma jovem chega para o Manassés e fala com o Manassés, ele chega e fala assim, e então, minha irmã, tudo pronto para a sua reencarnação? Tudo tranquilo? E ela fala, Manassés, olha o meu mapa. E ela mostra um mapa reencarnatório. Eu fiquei pensando, o que é mostrar um mapa reencarnatório? Eu fico pensando se deve ser igual um arquiteto, quando eles montam um projeto, uma casa, um prédio, uma edificação, um galpão, uma indústria, eles têm um papel lá, do tamanho dessa mesa, maior que essa mesa,
Antigamente. Hoje está tudo computadorizado, hoje eles vão clicando ali, vai aparecendo na tela, setorizado. Então, mostra lá, abre o projeto. E aí começa a ver detalhes. Ela tira o mapa e mostra para o Manassés. Fala, Manassés, olha o meu mapa. Olha como é que eu vou nascer. Aí o Manassés olha e fala, minha irmã, você está ótima. Você está ótima aqui. Ela falou assim, Manassés, eu não posso nascer desse jeito. Ele fala, mas como não? Manassés, eu vou me perder se eu nascer assim. Eu não tenho problema nenhum. Manassés, eu não tenho problema nenhum, eu vou me perder, você sabe que eu posso falir. Mas minha irmã, você estudou tanto conosco, você se envolveu tanto nas nossas tarefas. Manassés, eu posso cair. Conversa com Alexandre para mim, conversa com Alexandre. E aí o Manassés guardou o mapa, deve ter dobrado, na minha concepção rudimentar, pensando ainda em papel, dobrou o papel, colocou no bolso. Encontrou com o Alexandre e falou assim, Alexandre, a nossa irmã colocou, veja o mapa reencarnatório dela. Ela falou que ela corre risco de cair com esse mapa. Alexandre olhou e falou assim, ela está perfeita. Realmente, avaliando, olha o conhecimento que Alexandre tinha do histórico dela, avaliando o mapa reencarnatório, ela pode cair. Pois é, Alexandre, ela pediu que ela tivesse algum problema. E nós vamos fazer uma pequena alteração no corpo biológico e ela vai nascer com esta dificuldade. E aí, isso vai norteá-la para ela não sair da estrada. Alexandre faz uma alteração. Quando Manassés encontra com ela, entrega o mapa no dia seguinte, entrega o mapa para minha irmã. O Alexandre viu, concordou com você, veja o novo mapa. Mostra para ela o novo mapa, a hora que ela olha, na hora ela identifica um problema endócrino. Era tudo o que eu precisava, para eu não cair novamente pela beleza. Veja, para ela não cair pela beleza, pela sedução, pela insinuação, ela não cair pela perfeição do corpo físico. Então veio um problema endócrino. E ela falou, graças a Deus. E ela guarda o mapa, abraça o Manassés e o André Luiz e se prepara para retornar ao corpo físico. Imaginem vocês, por que eu estou citando este exemplo? Olha o parágrafo. Esteja certo de que a cruz que carregas aos ombros, embora te pareça excessivamente pesado, ela sabia que isso poderia ser um peso para ela desastroso. Ela sabia. O que ela pediu? Mudança. Embora te pareça excessivamente pesado, não é superior à tua capacidade de transportá-la. A hora que ela pediu mudança, a espiritualidade viu, e aí, olha, a questão da autoestima, do autoconhecimento, da consciência que ela tinha de si mesma e das situações passadas, forneceu para ela uma chance de mudar. Porque, embora te pareça, não é superior à tua capacidade de transportar. A espiritualidade vai adequando, gente, com o nosso projeto de crescimento. Tá claro? Não vão colocar no nosso ombro cruz mais pesada do que o que a gente dá conta. Esteja certo de que, frente às tuas obrigações familiares, não foste acumulado de responsabilidades com as quais não possas arcar. Frente às tuas obrigações familiares, a gente não está envolvido com responsabilidades que a gente não assumiu. A gente não está envolvido com responsabilidades que a gente não dê conta. Até porque o nosso grupo familiar são pessoas que estão envolvidas conosco por afinidade. Muitas vezes, nos dias atuais, pode ser afinidades criminógenas. E como nós já estamos lutando e fazendo movimentos de mudança, fica parecendo que nós somos os melhores. Olha, se a gente está reunido, essa história de ovelha negra da família, gente, é só Rita Lee. Não tem entre nós ovelha negra da família. Eu não nasci missionário na minha casa e eu sou o melhor de todos. Para com essa ideia. Isso não existe.
Isso não existe. Nós estamos juntos num novelo de situações no qual a gente vem construindo há séculos. Tem famílias que estão construindo há milênios. Nós estamos há séculos juntos com aquele núcleo. Muitas vezes mudando papéis, mas crescendo juntos. Por quê? Porque cometemos delito juntos. E, aliás, eu falei delito no singular. Nós cometemos delitos juntos e agora estamos juntos para corrigirmos juntos. Porém, cada um no seu tempo. Cada um de conformidade com a abertura que dá para o movimento de mudança. E aí vem um exercício que no primeiro momento parece ser exaustivo, que é o exercício da paciência. Porque nós, e aí eu estou falando nós que estamos aqui ouvindo, nós que estamos estudando, nós que somos espíritas, católicos ou protestantes ou espiritualistas, mas estamos lutando para caminhar numa estrada correta, ainda que tenhamos tropeços, mas estamos lutando para caminhar, fica parecendo que a gente já entra numa posição de vanguarda e a gente já começa a se destacar do grupo, gente. Muitas vezes nós estamos numa posição diferenciada até para, no exercício da paciência, ouvi-los, entendê-los, acolhê-los, ampará-los e apresentá-los este caminho que nós estamos caminhando. Nós estamos fazendo esse movimento hoje. Lá atrás, nós todos fizemos um movimento junto em direção às criminalidades, às dificuldades, às construções destrutivas que viriam como resultado da lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Então, como nós estamos fazendo um movimento diferente, não quer dizer, aqueles irmãos, aquela minha mãe, aquele meu pai. Não, não é isso. Não. Então, exercermos a paciência, nesse momento, talvez seja o nosso principal valor na relação daqueles que a gente acha que a gente está no lugar errado. Que a gente acha, tá? Aliás, se vocês tiverem a chance depois de ler, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que se chama A Paciência, ela é da Joana de Ângeles, lá está assinado um Espírito Amigo. Tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, um é sobre a paciência e outro é sobre a caridade. Um é a paciência e outro é dar-se-á ao que se tem. Vocês vão achar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as duas estão assinadas um Espírito Amigo. O Espírito Amigo é a Joana de Ângeles. E olha, nada como um espírito da nobreza dela para falar para a gente sobre paciência e sobre a caridade. Então, frente às tuas obrigações familiares, não estamos sobrecarregados de responsabilidades com as quais a gente não poderia arcar, ok? Esteja certo de que as tuas lutas pessoais são do exato tamanho que, perante a lei de causa e efeito, as encomendastes através das tuas atitudes. Eu vou repetir, não é o que a gente vem comentando? Esteja certos de que as tuas lutas pessoais são do exato tamanho que, perante a lei de causa e efeito, as encomendaste através das tuas atitudes. Se nós encomendamos de conformidade com as nossas atitudes, é porque lá no fundo, dentro do negativismo que a gente se prontificou, a gente sabe que no positivismo que a gente deseja, a gente também é capaz. A mesma força, a mesma energia que a gente utilizou para fazer o negativo, a gente pode utilizar para fazer o positivo. Só que a gente fez essa escolha no momento da bifurcação. Tá claro? Quando a gente faz essa escolha no momento da bifurcação, isso propõe para nós uma avaliação. Por quê? A partir do momento, veja bem, quando Emmanuel coloca para nós que Jesus, na sua escala evolutiva,
Jesus é o Espírito que a gente acessa, que a gente tem contato, que fez, olha a fala de Emmanuel, que fez a caminhada em linha reta. Linha reta significa o quê? Nós vamos pegar aqui uma estrada. Jesus teve uma dificuldade nessa estrada, ele teve uma dificuldade aqui. Ele poderia, em meio à dificuldade, cair, e depois ele recomeçar tortuosamente e fazer novamente a estrada evolutiva. Aí chega aqui, ele tem outra dificuldade, ele poderia cair e depois ele vai edificando, crescendo e fazer nova estrada, pegando o fio da meada depois da queda e continuar. Ele poderia. Mas a fala de Emmanuel, que é dos espíritos evoluídos que a gente tem acesso, por isso que o Livro dos Espíritos coloca ele como modelo e guia, ele fez a caminhada em linha reta. Em linha reta significa, ele teve a dificuldade, mas ele não fez essa opção aqui, ó. Ele continuou fazendo a opção pelo bem. Chegou aqui, ele teve outra dificuldade. Ele continuou a caminhada para o bem. Chegou aqui, ele teve outra. Ele foi escolhendo, de conformidade com o discernimento dele, ele foi escolhendo a estrada reta. Se ele foi escolhendo a estrada reta, olha a fala de Emmanuel, gente. A evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Vocês estão entendendo isso? A evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Além dele não ter tido a queda, por quê? Para nós, a nossa caminhada, a gente também começou, e aí tem um problema aqui. Aí a gente escolhe, eu tenho dois caminhos para seguir, o positivo e o negativo. Eu escolho esse aqui e vou lá envolvendo uma espiral de confusão. Aqui embaixo eu me embolo, vejo que eu preciso melhorar, começo o meu movimento de crescimento com pequenas quedas, retomo o caminho, aí eu começo de novo. Aí aqui eu tenho outra dificuldade, eu vou caindo, aí eu tenho que me levantar disso aqui, eu vou me levantando com dificuldade, retomo o caminho, e assim sucessivamente. Até que eu consiga, passo aqui, nova dificuldade, eu caio, retomo o caminho e vou. A nossa caminhada, ela é toda em espiral. A de Jesus é linha reta. Ele teve dificuldades, observem. Ele teve dificuldades. Em meio às dificuldades, ele fez sempre a escolha correta. Nós, em meio à dificuldade, escolhemos enfrentar. E aí vem uma fala do irmão José, mesmo que a gente vem trabalhando, lá no capítulo 11 do livro De Ânimo Firme, quando ele diz para nós assim: aquele que não aprende a lição por boa vontade, de boa vontade, aprenderá pelo natural mecanismo da dor. Aqui, gente, isso aqui é dor. Essas quedas aqui são dores. Essa aqui é do exemplo do Cristo. Essas quedas que a gente vai tendo aqui na caminhada são dores. Tá claro? O Cristo, ele não fez essa caminhada aqui. Ele não fez. Ele foi fazendo, embora encontrasse dificuldades. Porque senão fica parecendo que Jesus fez a caminhada dele toda em linha reta, porque foi um espírito diferentemente criado. Ele foi criado como a gente. Nós não sabemos a época, parece, pode ser que ele tenha sido criado antes da gente, mas todos nós somos criados do mesmo jeito, simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Jesus fez simples e ignorante na hora de escolher o bem ou o mal. Eu não vou dizer nem o bem ou o mal. Entre escolher o certo ou o errado, ele foi escolhendo aquilo que é certo. Ele não fez as quedas que a gente foi fazendo. Por isso que a gente fala que a nossa caminhada ela é em espiral. A gente vai fazendo esse movimento, vai fazendo e vai rodando. Aí de repente tomba, mas a gente saiu daqui de baixo, aí tomba. Começa o espiral de novo, espiral. A gente está crescendo, mas aí tomba de novo, aí vai. Jesus não, ele saiu daqui e foi fazendo isso. Teve a chance de ter uma quedinha, ele para, reflete,
continuou. Para, reflete, decide. Para, repete, reflete, caminha. Para, reflete. Por isso a caminhada dele em linha reta. E a nossa foi virando essa espiral. Tá claro? E aí olha o que ele coloca para nós aqui. Esteja certo de que as tuas lutas pessoais são do exato tamanho perante a lei de causa e efeito. As encomendaste através das tuas atitudes. Que as encomendaste através das tuas atitudes. Por isso as lutas. Aqui. A espiral está mostrando isso aqui para nós. Ó. Tá? São as nossas escolhas. Perante as nossas atitudes lá atrás, é o que eu estou alimentando hoje. Então, quando eu chego numa relação, que eu falo assim, não é possível que eu escolhi isso para mim. É possível. Hoje pode aparecer a sua falta de aceitação. Hoje. Mas é possível. Por quê? Porque nós não temos acesso consciente dos enganos que a gente cometeu. Mas temos a lucidez de entender que a reencarnação existe, então não recebemos nada de graça. E aí no último parágrafo ele diz assim, esteja certo de que renasceste dentro de tuas atuais necessidades evolutivas e que dentro da situação em que te encontras, o que pode estar fora do lugar, veja, tudo ele fala, esteja certo que, o que pode estar fora do lugar é a sua falta de aceitação. Vou repetir. Estejas certo de que renasceste dentro de tuas atuais necessidades evolutivas e que, dentro da situação em que te encontras, o que pode estar fora de lugar é a tua falta de aceitação. O que está fora de lugar é a gente não aceitar que hoje estamos colhendo aquilo que a gente plantou. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma colocação, eu não sei se ela está no capítulo 27 ou 28, mas eu vou falar a frase, depois vocês vão pesquisar lá. Quando ele diz assim, antes de reclamar da má sorte, investiga se você não é o próprio causador do que está te acontecendo. Antes de reclamar da má sorte, porque a gente tem um tal de falar, eu tenho uma falta de sorte. Antes de reclamar da má sorte, reflete se você não é o causador. Tá claro? O que ele coloca para nós? Seria a mesma coisa, gente. Antes de nós reclamarmos da má sorte, reflete se a gente não é o causador. Esteja certo de que renasceste dentro das tuas atuais necessidades evolutivas. Dentro da situação em que te encontras, o que pode estar fora do lugar é a tua falta de aceitação. Falta de resignação. O que a gente está vivendo hoje são coisas que a gente plantou lá atrás. Aí eu quero até deixar com vocês uma referência que está lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, que vai fechar para nós esse texto. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que observação simples. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se lá na frente eu receber as consequências da minha ociosidade, da minha preguiça, do meu desânimo, das minhas reclamações, das minhas blasfemações, eu não posso reclamar, porque eu soube fazer, mas eu não fiz. Entendamos isso. É o que nós tínhamos para trazer. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até breve.